Depois que eu fiz aquele vídeo das causas do infarto, pediram para mim assim: Felipe, tem como você colocar no story item por item para a gente printar e estudar? Eu resolvi fazer esse vídeo. Eu vou falar bem devagar, aí vocês vão voltando o vídeo e tudo, vão escrevendo, e eu vou falar por que cada item desse é a causa do infarto, tá? E não o LDL, tá? Isolado, que falam aí que é o colesterol do mal, né? Do mal. Então, olha só, critérios associados ao alto risco para infartar. Número 1, HDL, colesterol menor do que 50. Quando você tem um HDL colesterol menor do que 50, você perde a proteção vascular e diminui a remoção de colesterol da parede do vaso, tá? Segundo, triglicérides maior do que 150. Triglicérides tem que estar uns 60, 70, 80 no máximo, estourando. Triglicérides alto significa aumento de partículas aterogênicas e inflamação metabólica. Aí, bom que eu já falei do primeiro e do segundo critério, vamos para o terceiro. Você pega o seu triglicérides, que é o segundo critério, e divide pelo primeiro critério, que é o HDL. Triglicérides dividido pelo HDL, é uma relação. Se você tiver isso maior que 1,7, você tem resistência insulínica e alto risco cardiovascular para infartar. Essa relação, quando você divide o triglicérides pelo HDL, ela tem que dar menor que 1,7. Se tiver maior que 1,7, vocês estão correndo risco de infarto, tá? Quarto critério, insulina maior do que 8. Por quê? Estado pró-inflamatório, pró-trombótico e aterogênico. Insulina oxida e inflama os vasos sanguíneos. Ela tem que estar menor do que 8, tá? Quinto critério, OMA-IR maior do que 2,7. O que é OMA-IR? É para ver a sua resistência insulínica. Tem que estar menor do que 2,7. Se o OMA-IR é um exame, tá? Tiver maior do que 2,7, você está com resistência insulínica sustentada e isso causa dano endotelial direto, tá? Sexto, perdi as contas, gente. Sexto critério, se for o quinto, me perdoe. Vamos lá, sexto critério. Homocisteína, maior do que 8, tá? Lesão direta do endotélio e aumento de risco de trombose, AVC, embolia pulmonar. A homocisteína tem que estar menor do que 8, tá certo? Isso tudo que eu tô falando é exame, hein? Aí vem uns profissionais aí falando que médico pede muito exame. Enfim, deixa pra lá. Sétimo critério. Gente, eu vou esquecer se é sétimo ou oitavo, mas vamos lá. O outro critério. Apolipoproteína B elevada. Maior número de partículas que formam placa aterosclerótica. A apolipoproteína B tem que estar baixinha, tá certo? O outro critério, apolipoproteína A1 baixa. O que significa? Quando você tem a apolipoproteína A1 baixa, significa perda da principal proteção anti-aterosclerótica do colesterol HDL, tá? A apolipoproteína A1 tem que estar bem alta, certo? Outro critério para infartar, lipoproteína A elevada, geralmente maior do que 30, tá? Altíssimo risco genético de infarto e trombose, tá certo? E, logicamente, embolia pulmonar e AVC isquêmico. Outro critério, PCR ultrassensível, maior do que 1, cronicamente. Isso aí significa inflamação vascular ativa, a placa torna-se instável, ela pode se romper.
aí você infarta, tá? Outro critério, fibrinogênio elevado. Fibrinogênio tem que estar até uns 280 no máximo. Gente, eu pego tanta gente com fibrinogênio de 450, 480. E o colesterol normal, não é hipertenso, não é diabético e tudo. Aí vai lá e infarta, tá? Depois vou vir aqui falar de natoquinase. Fibrinogênio tem que estar baixo. Baixo não, menor que 280, porque o fibrinogênio dá origem à fibrina, ele é importante também, mas acima de 280 é perigoso, tá? Dímero D elevado, esse aí eu não vou nem falar, né? Ativação do sistema de coagulação e risco de trombose, AVC, embolia pulmonar e infarto, tá? Ferritina maior do que 180. Felipe, ferritina maior do que 180 aumenta o risco de infarto? Aumenta, tá? Mas a ferritina não é aquela coisa do ferro, Felipe. Ferritina quando está abaixo de 100 é falta de ferro. Quando está acima de 180, 200, você está inflamado ou com esteatose hepática, tá? Ferritina maior que 180, você está com estresse oxidativo absurdo e dano endotelial, tá? Gama GT. Mas o gama GT, outro critério, tá, gente? Não é fígado, Felipe? Só que ele não é só fígado. É um marcador inflamatório. Demonstra estresse oxidativo sistêmico importante e inflamação cardiovascular. Ácido úrico, outro critério. Mas ácido úrico não é aquela doença gota, Felipe, que aumenta com excesso de consumo de carne. Para começar, gota tudo bem. Ácido úrico não sobe com carne. A maior causa de aumento de ácido úrico no mundo é frutose, tá bom? Frutose, isso mesmo, suco de fruta ou alimentos, bebidas açucaradas com frutose, lotadas de frutose, tá? Profissional de saúde falar com vocês que ácido úrico seus está alto e você tem que parar de comer carne vermelha, esse profissional tem que estudar, não é pouco, não é muito, tá? A maior causa de ácido úrico elevado é frutose, excesso do consumo de frutose, tá? Então, ácido úrico elevado, você tem inflamado, disfunção endotelial e inflamação crônica, tá certo? Vitamina D menor do que 50. Não, mas tem a ver vitamina D menor que 50 para infartar também, Felipe? Tem. Quando a vitamina D está menor do que 50, você perde a proteção endotelial, aumento de inflamação e causa rigidez arterial. Vitamina D baixa causa rigidez arterial, tá? Vitamina B12 menor do que 800, 700. Nossa, mas falta de vitamina B12 também causa infarto, Felipe? Causa. Porque a vitamina B12 baixa eleva a homocisteína, que causa infarto e lesão vascular. Outra coisa eu esqueci de falar, que a vitamina D baixa, você perde a modulação da cascata renina, angiotensina, aldosterona. Aí você tem uma maior retenção de sódio e água pelo rim, aí a pressão sobe. Pressão subindo aumenta o risco de infarto. Então tem mais essa ainda, vitamina D baixa, beleza? Ácido fólico, vitamina B9, menor do que 20, também está associado ao maior risco de infarto. Por quê? Aumento da homocisteína e maior risco de trombose. Como que baixa a homocisteína? Piridoxal 5-fosfato, que é o outro parâmetro aqui, que é B6, metilfolato, que é B9, e metilcobalamina, que é B12. E também a gente pode entrar com a trimetilglicina, né? A betaína. Diminui muito a homocisteína. Outra coisa, falta de magnésio sérico baixo. Magnésio baixo causa vasoconstrição, hipertensão arterial. Hipertensão arterial aumenta o risco de infarto, tá? Magnésio baixo causa arritmia. E magnésio baixo inflama o organismo, tá? Zinco sérico baixo. Mas zinco também, Felipe? Por que o zinco pode causar infarto? Porque o zinco aumenta o estresse oxidativo e instabilidade da placa de ateroma, tá? Outro critério, cortisol, né? Estresse persistentemente elevado, inflamação, resistência insulínica, aumento de glicose,
levando a diabetes, aumento da retenção hídrica, aumentando a pressão arterial, cortisol alto causa vasoconstrição, aumento da pressão arterial, tá? Testosterona baixa, nossa, testosterona baixa em homens causa infarto, Felipe, pode aumentar risco de infarto, lógico, por quê? Porque aumenta circunferência abdominal, né? Aumentando gordura visceral e perda de proteção vascular. Estradiol mal regulado, homens e mulheres, disfunção endotelial e inflamação. Você já ouviu falar várias vezes que quando a mulher entra na fase de menopausa, ela quintuplica aí o risco de infarto e AVC. Por quê? Porque o estradiol cai, tá? O estradiol é um cardioprotetor. T3 livre baixo é outro risco de infarto. Por quê? Redução da vasodilatação e piora da vasoconstrição, aumentando a pressão arterial, causando aí disfunção endotelial. Outro critério para infartar, T3 reverso elevado. T3 reverso elevado significa que o T4 não está convertendo em T3 adequadamente. T3 reverso elevado, bloqueio metabólico, inflamação e resistência insulínica, né? T3 reverso elevado, seu metabolismo está lento. Metabolismo lento, você pode cursar com aumento do risco de infarto, tá? Outro critério, diabetes ou pré-diabetes, dano vascular direto, acelerado e altíssimo risco de infarto, tá? Quem tem diabetes e pressão alta é igual a infarto, igual 1 mais 1 é 2, tá? Hipertensão arterial, agressão direta contínua da parede do vaso. Estresse crônico, excesso de adrenalina, aumentando a frequência cardíaca. Quanto mais alta a frequência cardíaca, maior o risco de infarto. Estresse crônico também libera noradrenalina. Noradrenalina causa vasoconstrição, aumentando a pressão arterial, aumentando o risco de infarto, tá? Aqui, ó, tabagismo. Tabagismo, lesão e oxidação, liberação de radical livre direta, né? Oxida lipoproteínas e disfunção endotelial direta. Obesidade. Você que está acima do peso, toma atitude, especialmente na parte abdominal. Todo mundo que está obeso é inflamado sistemicamente, desenvolvendo resistência insulínica. A base do infarto é inflamação, não é LDL isolado não, tá bom? Outra coisa, sedentarismo, piora do metabolismo, piora da HDL, né? Quanto mais exercício físico a gente fizer, mais o HDL vai estar alto, tá? Então, sedentarismo piora o metabolismo, reduz HDL e piora a função vascular. Sono, já estou deitado aqui na minha cama, ó, são 8h46, eu vou dormir agora. Sono ruim ou apneia do sono, causando hipóxia, diminuição de oxigenação do corpo cerebral. A apneia do sono causa hipertensão e inflamação crônica. Outra causa de infarto, consumo excessivo de álcool. Por quê? Aumento de triglicérides. Triglicérides é altamente infartogênico, causa infarto. Tá? Consumo excessivo de álcool aumenta a pressão e inflamação. Então é o seguinte, se vocês pegarem esse vídeo, anota item por item, vai cortando da vida suas. Cortando da vida suas isso tudo que eu falei, se der, né? O risco de infarto seus o quê? Despenca, tá bom?